Olá, amada família Wesleyana e Vila Medeiros, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez, uma manhã de Escola Bíblica Dominical. Deus tem uma palavra muito especial para o meu coração e para o seu coração. Quero convidar você, desafiar você a abrir o seu coração para receber tudo aquilo que Jesus tem preparado para a gente. No nome de Jesus, vamos orar então? No nome de Jesus? Ora com a gente, mãezinha. Senhor nosso Deus, Pai amantíssimo, nós Amém, nos Jesus. encontramos aqui, Senhor, na Tua presença, Sim, obrigado. agradecendo a Ti, Senhor, por nossa vida, pela nossa salvação, ó Pai querido, pela Tua igreja na face da terra. Nada merecemos de Ti, Senhor, mas grandes são as Tuas misericórdias e a Sua graça sobre nós. Dai-nos, Senhor, a cada dia mais desejo de aprender mais e mais de Ti, pois é na Tua palavra que nós buscamos conforto, buscamos sabedoria, aprendemos o que o Senhor requer de cada um de nós. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu és o nosso Pai, aquele que tem cuidado de nós. Abençoa todos os Teus filhos que estarão na escola dominical, ó Deus, aprendendo de Ti. E já Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a nossa lição de hoje é a lição 4 da nossa revista. A nossa revista, meus irmãos, está uma bênção, que está falando sobre relacionamento. E a nossa lição 4 vai falar hoje sobre comportamento eclesiástico 2, tratamento com os irmãos da igreja. O nosso texto básico, meus irmãos, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Quero ler também com os irmãos o texto que está em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20, que é a nossa leitura devocional, que nos fala o seguinte: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito importante, que vai falar sobre o tratamento que nós devemos ter uns com os outros dentro da nossa comunidade de fé. A nossa igreja Vila Medeiros é uma igreja que realmente vive a essência do amor, onde tem pessoas que têm demonstrado e demonstram no seu dia a dia, na vida cristã, esse amor, esse respeito com o próximo. E é sobre esse tema que nós vamos tratar no dia de hoje. Meus irmãos, a gente observa, meus irmãos, que a gente convive diariamente com todo tipo de pessoa. Não é verdade? Olha, a gente convive com pessoas extrovertidas, com pessoas tímidas, pessoas introvertidas, pessoas que são extremamente felizes, outras que são um pouco tristezinhas, que têm uma tendência a ser depressiva, né? Pessoas que são super simpáticas, outras não tão simpáticas assim, né? Umas pessoas que são calmas, tranquilas, e outras que são nervosas, né? Pessoas que são difíceis. Tem gente que leva tudo na tranquilidade. Outras, meus irmãos, leva tudo a ferro e fogo, meus irmãos. Tem gente que é da paz, mas também tem gente que é da guerra, que gosta, não chama para uma guerra não, que vai, né? Tem gente que é pacificadora, meus irmãos, mas tem gente que gosta de uma briga, né? Gosta de entrar na confusão. Tem gente que é trabalhadora, mas tem gente que é preguiçosa. Tem gente rápida, tem gente lenta. Não é verdade, meus irmãos? Todo tipo de gente. E na igreja, meus irmãos? Na igreja não é diferente. Temos todos os tipos de pessoas convivendo com a gente. Todo tipo de personalidade, temperamento, pessoas que sentem, pensam, falam e agem umas diferentes das outras. E aí, meus irmãos? Como que a gente pode, então, administrar, né? Conviver com pessoas tão diferentes,
que pensam totalmente diferente da gente, e a nossa lição vai tratar sobre isso, né? Porque nós vivemos dentro de uma comunidade de fé, que também, meus irmãos, tem todo tipo de pessoas. Na igreja primitiva não era diferente, ao longo da história da igreja não era diferente. A gente vê as cartas de Paulo, né? Paulo tratando nos Coríntios, nos Gálatas, né? Sobre esse tipo de relacionamento. Como é difícil, né, meus irmãos? E eu quero dizer para você que nesta manhã a gente precisa entender e pensar que nós precisamos ser facilitadores, meus irmãos, para que a gente consiga estabelecer ou manter um clima organizacional dentro da igreja, melhor dizendo, um clima eclesiástico, né, não organizacional, mas um clima dentro da organização que seja favorável. E olha, Deus conta comigo, Deus conta com você, mãe, amém. Deus conta com você que está assistindo a nossa aula hoje. Então, a primeira coisa que a nossa lição vai tratar, meus irmãos, é que a gente precisa entender a história dos nossos irmãos. O texto lá de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao versículo 13, vai declarar assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também como a respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Nesse tópico aqui, meus irmãos, a gente precisa entender, conhecer, meus irmãos, as pessoas com quem nós convivemos, porque cada um de nós, né, temos uma história de vida, cada um de nós tivemos uma educação diferenciada um do outro, né? Uns eram do norte do Brasil, outros do nordeste. Em São Paulo, então, que é uma capital onde tem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de culturas, né, regionais, dentro da própria capital mesmo aqui de São Paulo. Você observa que a Zona Norte é diferente, o pessoal da Zona Norte é diferente do pessoal da Zona Leste, que é diferente do povo da Zona Oeste, que é diferente do povo da Zona Sul. A gente observa isso, meus irmãos, dentro da própria capital. Por quê, meus irmãos? Nós somos criados, meus irmãos, com culturas extremamente diferentes umas das outras. A gente precisa conhecer a história, meus irmãos, para a gente saber, ou melhor, compreender por que algumas pessoas agem de determinadas formas, pensam de formas diferentes da nossa. Então, tem todo um compêndio de informações no histórico de vida, meus irmãos, que fazem parte integrante de nós e contribui para aquilo que nós somos hoje, né? Aquilo que você é hoje, aquilo que eu sou hoje, aquilo que minha mãe é hoje, é resultado de toda a nossa história de vida, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, que nós tivemos como experiências na nossa vida. Então é fundamental que a gente compreenda a história um do outro. Então, meus irmãos, a primeira coisa que é importante dentro desse primeiro tópico aqui de entender a história um do outro, a gente precisa se desprender de qualquer tipo de julgamento, meus irmãos. Às vezes, aquilo que eu acho certo, aquilo que eu acho correto, a percepção do outro é diferente da minha, é diferente da nossa, né? Tem gente que tem valores diferentes dos nossos valores. E a gente precisa entender e respeitar o diferente. Vivemos agora, meus irmãos, há pouco tempo atrás, né, esse polarismo que aconteceu na nossa nação, de pessoas da direita e pessoas da esquerda, meus irmãos, e confusão, e discussão, e quebra de amizade, quebra de relacionamentos de família. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque a gente não aprende a respeitar o diferente. É fundamental, meus irmãos, a gente se desprender dos nossos conceitos e dos nossos julgamentos discriminatórios. Isso é fundamental. Primeiro, meus irmãos, a gente precisa também entender melhor. Segundo, a gente precisa entender que as pessoas nunca serão iguais a nós. Isso é muito importante. Por mais que você tenha todos os seus valores, né, todos os seus, o seu valor cultural, a sua informação, aquilo que você é hoje, a outra pessoa, aquela pessoa que está do nosso lado, na nossa comunidade de fé, não vai ser igual a gente, meus irmãos. Ninguém é igual a ninguém. Por isso que nós somos chamados de
indivíduos. Então a gente não pode exigir que a outra pessoa age da mesma maneira que a gente age, ou que a outra pessoa pense da mesma maneira que a gente pensa. Ó, é tão interessante isso, porque às vezes na mesma família, filhos criados pelos mesmos pais pensam diferente. Filhos da mesma mãe, do mesmo pai, têm uma cabeça totalmente diferente. Então a gente precisa realmente respeitar. Nós precisamos conhecer, meus irmãos, de fato, a história de vida das pessoas, para que a gente entenda, ou melhor dizendo, a gente precisa saber o que ela recebeu na sua infância, na sua educação, na sua história cultural de vida, aquilo que vem de família, né? Para que a gente possa, de uma certa forma, compreender algumas dificuldades que essa pessoa tem, ou que ela sofre. Às vezes teve algum trauma na sua infância, às vezes teve algum sofrimento, algum abandono, e que isso, meus irmãos, traz resultados no comportamento das pessoas. E a igreja precisa entender que nós, como comunidade, precisamos ser um ambiente, meus irmãos, acolhedor, um ambiente de cura, um ambiente em que Deus possa, de uma certa forma, agir na transformação das pessoas. E eu preciso ser agente de transformação na vida dos meus irmãos, e você precisa também ser agente de transformação. Portanto, meus irmãos, o respeito é fundamental, a compreensão é fundamental, o amor, meus irmãos, é importantíssimo. E principalmente nós que somos servos de Deus, nós precisamos exalar a vida de Deus em nós. E isso, meus irmãos, vai fazer toda a diferença. A vida de Deus em nós, esse batismo em amor que Cristo nos proporciona, vai fazer a gente compreender as limitações dos nossos irmãos e também, meus irmãos, ver as virtudes, né? Porque muitas das vezes nós temos a inclinação, né, mãe, de ver os defeitos dos outros. E às vezes exalta o defeito das pessoas, pontua os defeitos, e aí nossa capacidade de valorizar os defeitos apaga as qualidades, ou seja, faz com que a gente não enxergue. Eu quero dizer para você, meu irmão, que todo mundo tem defeito, mas olha, todos nós temos qualidades. Nós precisamos ressaltar, né, como diz a lição, ressaltar as nossas qualidades, as qualidades dos nossos irmãos, que nossos irmãos e as nossas irmãs em Cristo possuem. Nós pertencemos a uma igreja, a igreja de Vila Medeiros, uma igreja que tem pessoas de qualidade, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos defeitos. Bem? O tópico 2 já falar, meus irmãos, que nós devemos servir o próximo em amor. O texto, lá em Gálatas 5, versículo 13, vai declarar o seguinte, 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Versículo 14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Meus irmãos, profundo isso. Jesus nos deixou muitos exemplos, meus irmãos, nos orientando que nós precisamos agir como servos. Nos deixou exemplos, meus irmãos, que nós devemos servir o nosso próximo. Jesus, naquela cerimônia de lavar os pés de seus discípulos, né? Os discípulos não queriam, e Jesus, declara para eles, vocês me chamam de mestre e de Senhor, e com toda a razão. Pois bem, sendo eu Senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz a vocês. Meus irmãos, a gente precisa entender que nós somos chamados para servir em amor. O Evangelho, as boas novas de salvação, o nosso encontro com Cristo, meus irmãos, nos torna não somente só servos de Deus, mas também nos torna, meus irmãos, servos dos nossos irmãos. Você pode refletir sobre isso? Nós somos chamados não somente para ser servos de Deus, mas também chamados para sermos servos dos nossos irmãos.
irmãos. Então, dentro desse tópico, servindo ao próximo com amor, a gente tira duas lições, segunda lição, né? Que nós devemos considerar, meus irmãos, o nosso próximo superior a nós mesmos. Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a vós mesmos. Irmãos, isso é um grande desafio para a gente. Porque a gente precisa olhar para o nosso irmão com o olhar de servo, considerando ele, apesar das falhas, apesar dos defeitos dele, superior a nós mesmos. Meus irmãos, a palavra de Deus é linda, né? Ela nos confronta, meus irmãos. E a gente precisa, de fato, olhar para o nosso irmão e nos colocar na posição de servos em relação a ele. O texto que nós lemos vai também declarar de Gálatas que nós precisamos servir como? É servir por servir? Não. É servir em amor. Profundo isso. Como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 23, nos declara o seguinte: tudo o que vocês fizerem, façam com todo o coração, como para o Senhor. Daniel, dá uma olhadinha, que acho que a câmera deu uma viradinha. Façam tudo como para o Senhor. Profundo isso, e não para com os homens. Então, você servir o irmão, o seu próximo, a gente deve fazer isso não porque a Bíblia diz que nós temos que servir o nosso próximo, mas a Bíblia fala que nós devemos fazer com todo o nosso coração como para o Senhor. Que profundo, meus irmãos. Isso, o Evangelho é lindo. Ele traz uma mensagem totalmente diferente daquilo que o mundo diz, daquilo que a cultura deste mundo diz, né? Nós devemos fazer com todo o nosso coração e em amor. Glória a Deus. O tópico 3, meus irmãos, vai nos ensinar que nós devemos compartilhar as cargas uns dos outros, né? Isso é muito importante porque a gente porque a gente está vivendo num tempo muito difícil, um tempo de egoísmo, egocentrismo e de individualismo, né? E a Bíblia, o padrão celeste, padrão dos céus, vai andar na contramão deste mundo, meus irmãos. É na contramão deste mundo. E vai, no tópico 3, dizer que nós devemos compartilhar a carga uns dos outros. Gálatas, no seu capítulo 6, no versículo 2, diz que nós devemos levar os fardos uns dos outros, e assim nós iremos cumprir a lei de Cristo. Então, dentro dessa de se compartilhar as cargas, nós devemos levar o fardo do nosso próximo, né? E o que eu observo, meus irmãos, que uma das virtudes mais lindas, né? Uma das virtudes que nós vemos na vida cristã, no cristianismo, é o sentimento de compaixão e o sentimento de empatia. São parecidos os sentimentos, empatia e compaixão, né? A compaixão, meus irmãos, é compreender o sentimento do outro. E a empatia é se colocar literalmente no lugar do outro, né? Isso é um sentimento muito lindo, que a Bíblia nos orienta a ser assim. Literalmente sentir o que o outro está sentindo. No tempo do individualismo, a gente tem dificuldade disso, por isso a gente precisa ter, meus irmãos, a palavra de Deus guardada no nosso coração, gravada no nosso coração, a fim de que a gente possa viver na essência e permitir que esta palavra nos transforme, permitir que esta palavra gere em nós, meus irmãos, a vida de Deus. Para quê? Para que eu e você vivamos de acordo com o propósito da palavra de Deus. Então, é importante. Então, dentro do compartilhar as cargas, nós devemos levar o fardo uns dos outros. Dentro do compartilhar a carga, além de levar o fardo, nós devemos chorar com os que choram. Que não é chorar com aqueles que choram. Romanos, no capítulo 12, versículo 15b,
vai falar sobre isso, que a gente deve chorar com os que choram. A gente observa que Jesus chorou por Jerusalém, porque Jesus viu que Jerusalém seria destruída por causa desse distanciamento de Deus. Jesus chorou quando Lázaro morreu, né? E ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas sentiu a dor da perda, né? Sentiu também pelas irmãs de Lázaro. E nós temos chorado com os que choram, temos sentido, sofrido com aquelas pessoas que têm sofrido. Então é momento, meus irmãos, a gente pensar que nesse tempo de esfriamento, nesse tempo em que o individualismo tem crescido, a gente precisa de fato continuar andando na contramão deste mundo. Precisamos nos preocupar com o nosso irmão. Filipenses capítulo 2, versículo 4 vai declarar o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Na nossa lição aqui, meus irmãos, eu vou ler com os irmãos aqui, no tópico 3, compartilhando as cargas, que segundo Hernandes Dias Lopes, ele em seu livro vai dizer o seguinte, né? Que a dor dos nossos irmãos deve doer também em nós. O fardo dos nossos irmãos deve também pesar sobre nós. Cada um deve pôr seu ombro debaixo da carga daquele irmão que está gemendo. Essas cargas precisam ser levadas coletivamente. Amor apenas de palavras é hipocrisia. Irmãos, isso é uma pura verdade. O amor não pode só estar expresso nas nossas canções, ou naquele momento em que a gente diz, né, fala para o seu irmão, diz que ele é importante para Jesus, que Jesus ama ele, que você também ama ele, e que a gente fica repetindo palavras. Mas amor, como diz o autor Lopes, né, Hernandes Dias Lopes, vai declarar que amor por palavras é simplesmente hipocrisia. O amor para ultrapassar o campo das palavras, ele precisa ter ação, né? A ação é o que a palavra de Deus nos recomenda se queremos ver levantar aqueles que caíram. Ou seja, a gente precisa, de fato, meus irmãos, colocar o amor em praticar. Isso é fundamental, meus irmãos. Fundamental para que a gente viva e cumpra a lei de Cristo, viver o amor. E eu achei bem legal essa expressão que o autor aqui utiliza, que a gente deve pegar os nossos ombros, né, e colocar debaixo da carga daquele irmão. Quantos irmãos estão sofrendo? Quantos irmãos estão tendo dificuldades? Nesse tempo de pandemia, por exemplo, alguns estão isolados, estão entrando em depressão, outros estão passando por dificuldades porque perderam o emprego. É momento, meus irmãos, da gente se unir como igreja, né, e se preocupar. Eu quero sugerir os irmãos, pega o telefone, ligue, pergunte como o irmão está, se você tem, como nós estamos em tempo de isolamento, que as nossas reuniões elas precisaram ser transmitidas online, e a gente perdeu esse contato de ver. Eu queria sugerir a você que você lembrasse de alguém, pegasse o telefone, ligasse para alguém, perguntasse como ele está, se ele está precisando de alguma coisa, de uma oração ou de uma palavra. Meus irmãos, coloque à disposição para abençoar aos nossos irmãos, à nossa família em Vila Medeiros. Tenha certeza que pessoas serão edificadas através da minha vida e através da tua vida, no nome de Jesus. E o quarto ponto, meus irmãos, finalizando a nossa lição, vai falar sobre a correção. Gálatas capítulo 6, versículo 1, vai declarar assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Isso é muito importante, meus irmãos, porque dentro dessa prática de amor que nós devemos ter, essa vida no tratamento dos nossos irmãos dentro da igreja, esse cuidado que nós precisamos ter, a correção faz parte. O
que significa? Às vezes nós temos uma interpretação errônea do que é corrigir. Às vezes a gente acha que corrigir é colocar a pessoa dentro daquilo que a gente acha que é certo, ou pontuar para ela aquilo que a gente acha que é errado. Mas não é isso, meus irmãos. A correção, ela deve ser feita de acordo com a palavra de Deus. A disciplina, meus irmãos, deve ser de acordo com a palavra de Deus, não aquilo que a gente acha ou deve achar. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 5 ao 10, eu vou ler com os irmãos aqui, Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 10, vai nos dizer assim, ó: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. O propósito, meus irmãos, da correção é justamente isso: fazer com que eu e você estejamos próximos do querer, do propósito de Deus, a fim de que eu e você estejamos de acordo com o que a palavra de Deus espera de mim e espera de você. Por isso, meus irmãos, é muito importante, porque de uma certa forma nós, com o isolamento social, a gente não tem tido muito contato uns com os outros, né? Mas o Espírito Santo, meus irmãos, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos ensina e nos conduz a viver de acordo com a palavra de Deus. Mas eu acho importante a gente fazer aquela autoavaliação. Será que a minha vida, será que as minhas práticas, será que eu tenho agido de acordo com o querer, com os propósitos de Deus? E é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias. Fazer aquela autoavaliação. Será que nós estamos agradando a Deus? Será que a minha vida está em conformidade com o propósito de Deus? E eu quero, em nome de Jesus, assim, te convidar nesta manhã a você pensar sobre isso. Será que a sua vida está agradando ao Senhor? Será que a minha vida está agradando ao Senhor? Se pergunte para Deus, e assim, se você consegue identificar aquilo que não tem agradado ao Senhor, faça essa autocorreção, essa autoavaliação e se permita ser disciplinado pelo Senhor, porque o propósito da disciplina, meus irmãos, é que você, é que eu, é que nós participemos da santidade do Senhor. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Concluindo, meus irmãos, o mundo tem crescido na indiferença, no individualismo, no egocentrismo. Entretanto, nós, a Igreja de Cristo, nós, a Igreja do Senhor, nós, a igreja que se reúne em Vila Medeiros, nós que temos como placa denominacional a Igreja Metodista Orlando em Vila Medeiros, andamos na contramão deste mundo. Nós, meus irmãos, vivemos e praticamos os padrões da nossa pátria celeste, os padrões de Deus. Nós não somos guiados pelos padrões deste mundo. Então, frieza, indiferença, falta de amor, falta de suporte, de ajuda, né, para o nosso pro próximo, não deve fazer parte da nossa vida, porque nós não somos deste mundo, não somos guiados por esses valores. Isso que a Bíblia fala em Romanos 12, né? Não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que nós possamos compreender a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Não podemos tomar a forma deste mundo.
Apesar, meus irmãos, de todas as diferenças existentes entre nós somos diferentes. Apesar de todas as nossas diferenças, nós temos algo muito em comum. Nós temos o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Jesus é meu Senhor e é meu Salvador. Ele é o seu Senhor, o seu Salvador? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar amém, amém. Glória Jesus Deus. é Senhor da nossa vida. Deus. Então, meus irmãos, Obrigada, Jesus. porque Jesus é Senhor da nossa vida, nós não agimos por nós mesmos. Nós agimos de acordo com a vontade, de acordo com o senhorio do nosso Senhor Jesus. Então, as nossas diferenças, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são suprimidos, meus irmãos, pelo nosso desejo de viver de acordo com a vontade do nosso Deus. O nosso bem comum, nosso propósito comum, meus irmãos, é agradar a Deus. Esse deve ser o seu propósito. Agradar a Deus acima daquilo que eu acho, acima, meus irmãos, dos meus pensamentos. Se nós tivermos como esse desejo no nosso coração, esse propósito de agradar a Deus, meus irmãos, saiba que as relações sociais dentro da nossa comunidade de fé irão fluir, meus irmãos, na mesma direção, no mesmo propósito. A Bíblia vai nos declarar: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. João capítulo 13, versículo 35. Olha, nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo, como cristãos, como pequenos cristos, se nós tivermos amor uns com os outros. Glória a Deus. E esse amor não é com as pessoas que a gente gosta, Glória a Deus. com aquelas pessoas que são parecidas com a gente. Não, é com uns com os outros, com diferente da gente, com aquela pessoa que pensa diferente, com aquela pessoa que a gente não concorda muitas das vezes. É com esse tipo de pessoa. É com toda a nossa comunidade de fé, com nossos irmãos em Vila Medeiros, com nossos irmãos do nosso setor, né, da Zona Norte, com nossos irmãos do Distrito de Chaves, com nossos irmãos dos outros distritos, com nossos irmãos de toda a nossa igreja no Brasil e fora do Brasil, com nossos irmãos que não são da Wesleyana, que são de outras denominações, filhos de Deus, servos de Deus. E também com o nosso próximo, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, porque Cristo em mim, Cristo em você, meus irmãos, pode alcançar essas vidas através do nosso testemunho, através do nosso amor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você, quero profetizar uma bênção de Deus sobre a sua vida e que esta palavra que nos traz a refletir que nós precisamos de fato, meus irmãos, entender a história do nosso irmão, servir o nosso irmão em amor, devemos compartilhar as cargas uns dos outros, devemos ser agentes de Deus para que o nosso irmão se endireite, tenha a sua vida realmente voltada para o Senhor, no nome de Jesus, amém? Mãe, você teve anotou algum resumo aí da sua reflexão? Não, eu não anotei, dessa vez eu não anotei, mas pela palavra do Senhor, nós podemos ganhar muitas almas do Senhor se vivermos realmente esse amor. Amém. Que as pessoas ao nosso lado vejam que nós realmente vivemos não aquilo que falamos, mas que nós vivemos o amor verdadeiro que o Senhor requer de cada um de nós. E que cada um de nós sinta esse amor. Amém. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e achamos a pessoa assim, ela é muito séria e a gente até julga uma pessoa antipática, mas não é assim que nós devemos ver pela lição. Vamos procurar conhecer as necessidades daquele irmão. Muitas vezes é um irmão que sofreu na infância, como disse o pastor Roberto, às vezes sofre e traz aquilo dentro de si. O que precisa? Oração. E o que precisa? Sentir que nós o amamos. Amém.
mesmo ele sendo diferente, e que ele pode sentir o amor de Deus, sabendo, como diz a palavra, ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, eu jamais o abandonarei. Então, nós podemos sentir esse amor de Deus em nossa vida, e aí nós aprendemos a amar. Até aquele que às vezes pisa no nosso calo, nós aprendemos a amar, porque olhamos o amor de Deus por nós, sendo imperfeitos e merecedores, mas Ele nos amou de tal maneira que nos enviou o Salvador, e assim possamos viver em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar então, meus irmãos, para que o Senhor esteja mudando nosso coração, que o amor de Cristo esteja nos batizando cada dia mais em nome de Jesus. Ore conosco no nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai. Nós queremos render graça ao teu nome porque tu és bom, porque tu és fiel. Obrigada, e te agradecer porque tu nos amaste primeiro, Senhor. Que, Senhor, o teu amor, Senhor, esteja, Senhor, batizando a tua igreja dia após dia, ao começar por nós, a nossa igreja em Vila Medeiros, ó Deus, aquelas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor, nesta aula, nessa videoaula, que elas sejam alcançadas, ó Deus, seladas por este amor, e que nós possamos aprender, Senhor, que nós, ó Deus, somos o teu povo e não somos guiados, nem, Senhor, direcionados pelos valores deste mundo, Senhor, mas que, pelo contrário, somos, ó Deus, guiados pelos padrões do céu, que nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, ó Deus, e este é o segundo grande mandamento, que nós devemos amar, Senhor, o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nos batize em amor, abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor, os nossos irmãos, a cada um que está nos ouvindo nesta manhã, e, Senhor, que possamos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Deus, ser agente, Senhor, de transmissão do teu amor, Senhor, através das nossas atitudes, com respeito, com tolerância, Senhor, Pai querido, vivendo, Senhor, de fato, Pai querido, os teus propósitos para a tua igreja. Conte comigo, conte conosco, Senhor, e nos gasta, Senhor, na tua obra, a fim de que sejamos, ó Deus, um povo, Senhor, que vive, Senhor, debaixo, Senhor, do teu amor, Senhor, respeitando uns aos outros, apesar das nossas diferenças, porque Cristo em nós é a esperança da glória. No nome de Jesus, muito obrigado. Eu abençoo o teu povo, a tua igreja, e faço isso no nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós teremos o nosso culto às 18 horas, a igreja está reunida, já podemos estar congregando presencialmente, e se você tem desejo de estar conosco no nosso culto, passe o seu nome no grupo do WhatsApp, informe para a gente, porque nós temos vagas limitadas para estar juntamente adorando, e nós estaremos juntos, quer seja presencial, quer seja online, e você não pode ficar de fora dessa. Cultue na hora do culto, adore na hora do culto, chame a sua família, reúna-se na sala e vamos celebrar, porque Jesus tem uma bênção para a tua vida nesta noite, para a tua casa, para a tua família. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Deus abençoe. Nós amamos vocês. Um forte abraço. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, meus irmãos. Beijo. Beijão. Tchau. Saudade. Glória a Deus.